A paz do Senhor, família amada, mãe, irmãs, primos, tios, sobrinhos, todo mundo do círculo de oração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa entrar no teu lar agora. Que o Senhor possa transformar, desfazer todas as obras que o diabo fez ou trouxe alguma coisa na sua vida que te traz tristeza, que te traz amargura, que não te deixa viver a vida em abundância que Jesus disse. Que o Senhor Jesus se manifeste no teu lar e desfaça todas as maldições, todas as obras do inimigo, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar mais um círculo de oração, vamos louvar, vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus. Mas antes de começar, eu quero contar uma coisa para vocês. Nós, como família, entramos no Novo Testamento. Aleluia, glórias a Deus. Nós saímos do Velho Testamento, fizemos todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Viemos assim, todo o Velho Testamento. Que coisa mais linda, gente. E agora, olha, estamos aqui já em Mateus. Hoje o meu capítulo vai ser o capítulo 4 de Mateus. Que lindo, né, gente? Fazer isso em família é muito maravilhoso. Então, família, eu me senti assim, senti um toque no meu coração de fazer um estudo sobre o Novo Testamento. A introdução do Novo Testamento, as curiosidades sobre o Novo Testamento. E eu não vou colocar aqui no círculo de oração para não ficar comprido, né? Mas eu vou fazer um vídeo à parte, vou colocar aqui no canal sobre o Novo Testamento que a gente está entrando, que tempo que é esse que Jesus viveu, como que era a política, como que era a religião, como que era o território, quais eram as pessoas que viviam ali, quem mandava naquela época, então, e como foram escritos, quantos livros a gente tem no Novo Testamento, como que eles chegaram a essa composição. Então, nós vamos ver tudo isso nesse vídeo que eu vou postar essa semana. Se você quiser ver esse vídeo, família, para a gente poder já entrar no Novo Testamento aqui com mais força, clica aí no sininho, tem o sininho, você se inscreveu no canal, clica no sininho que o YouTube vai te avisar o dia que eu postar esse vídeo. Mas eu vou postar essa semana. Eu já vou deixar ele gravado hoje, tudo organizadinho. E nessa semana eu vou postar ele. Se você quiser fazer um estudo, se aprofundar mais no Novo Testamento, vai lá e assiste o vídeo, tá bom? Então, vamos começar o nosso louvor ao Senhor. Hoje nós vamos louvar aqui. Vou pedir aqui uma ajuda do meu sonzinho para me ajudar a louvar o Senhor. E vocês vão louvar junto comigo. Amém? Essa canção se chama Doce Nome. E ela é tão maravilhosa. Então o sonzinho vai me ajudar hoje. Aleluia, Senhor. A voz de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Jesus, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Louve aí comigo. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus é maravilhoso, né? Que doce nome, que transforma em alegria o meu Jesus, só o teu nome é capaz de dar a salvação. Oh
Oh, Jesus, tu és lindo demais. Como tu és lindo, Jesus. Só de pronunciar o teu nome a gente já sente paz. Imagina um relacionamento profundo. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Só Jesus pode te dar a salvação. Creia. Amém. Aleluia. Aleluia. Lindo, né? Essa canção é maravilhosa, maravilhosa. Só de ouvir esse nome, sentir essa presença, todo o mal vai embora, tudo é dispersado. Então, sempre que eu sinto assim, alguma tristeza, sempre que eu fico um pouco desanimada, isso é normal, somos humanos, eu ligo o som e começo a cantar e aquilo, ó, começa a louvar, começa a engrandecer o nome do Senhor e tudo aquilo desaparece. Amém? Então, já vamos para a nossa leitura. A minha leitura hoje, a ministração, é no capítulo 4 de Mateus. Então, nós já passamos aqui pelo capítulo 1, que fala sobre os antepassados de Jesus. Então, Mateus, ele começa falando sobre a genealogia de Jesus. Como a gente sabe que Mateus, ele escreveu esse livro para os judeus, então ele se ateve todos aos costumes para mostrar para os judeus que Jesus é o verdadeiro Messias. Então veio aqui toda a descendência. Depois Mateus conta sobre o nascimento de Jesus, sobre a questão de que Maria ficou grávida do Espírito Santo e José, que estava noivo de Maria, não aceitou bem a situação. Mas o Senhor interveio, enviou o seu anjo e em sonho José entendeu tudo o que estava acontecendo, aceitou Maria, se casou com ela. E depois a gente vê os visitantes do Oriente, que a gente conhece como os 3 reis magos, mas na verdade a gente não sabe quantos são. Então eles vieram do Oriente porque tinha uma profecia e eles vieram para adorar o Salvador e chegaram em Herodes, o grande na época que estava governando, e falaram, olha, a gente soube que tem um rei dos judeus, vai nascer, nós queremos saber onde ele nascer. Herodes correu, falou para os mestres da lei da época, os grandes sacerdotes, e eles mostraram para Herodes a profecia que falava que o Messias ia nascer em Belém. E Herodes falou para os magos, né, para os visitantes do Oriente, e falou para eles assim, olha, vá até lá, quando você encontrar, conte para mim quando você voltar que eu também quero adorá-lo. Mentira, né? Ele queria matar. Então, os visitantes do Oriente foram e no caminho a estrela apareceu para eles e indicou onde Jesus estava. E eles, através da indicação da estrela, foram até Jesus, adoraram, ofereceram presentes, ouro, mirra, incenso. E quando eles saíram de lá, o Senhor falou para eles que não era para ele encontrar para Herodes, era para ir por outro caminho. E eles foram por outro caminho.
Enquanto isso, eles saíram, o anjo do Senhor avisou José. José pega a criança, foge para o Egito, porque alguém quer matar, Herodes quer matar a criança. E Herodes, como viu que os visitantes do Oriente não voltavam, enviou seus soldados para matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Então mataram-se todas as crianças de Belém e da região de 2 anos abaixo. Mas José já tinha ido para o Egito. E aí no capítulo 2, quando Herodes morreu, o anjo avisou e falou para ele, ó, volta do Egito, meu filho. E ele voltou. Quando ele voltou, ele viu que Arquelau é que estava governando no lugar do pai dele, porque Herodes já tinha morrido. Só que Arquelau, ele era muito mal também. Ele era como o pai dele, muito mal, praticava muita maldade. Vocês vão ver no estudo que eu fiz que Arquelau ele foi até deposto por causa de tanta maldade que ele fazia. Então, aí, como ele governava a região de Samaria e da Judéia, o que José fez? José foi para a Galileia. Gente, e tudo isso para se cumprir as profecias que a gente estudou no Velho Testamento. Então, tudo. Por isso que nós estamos nesse Novo Testamento, essa nova aliança, né? E aí, no capítulo 3, começa a mensagem de João Batista, que já estava profetizado também, que viria para preparar o caminho para o Senhor. E João Batista já começa aqui gritando e falando e mostrando, né? Arrependam-se, proclamando a palavra, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do Senhor está perto. E então Jesus vem até João Batista para ser batizado ali no Rio Jordão. Quando ele vem para ser batizado, por que a gente batiza? Para quê? Por arrependimento dos nossos pecados. Jesus não tinha pecado, mas para se cumprir toda a palavra, ele precisava de batizar, era para se cumprir a vontade do Pai, era assim que o Pai queria, tá dizendo aqui. Então, quando Jesus chegou e falou para João Batista, para ele o batizar, João Batista falou, não, mas o Senhor é que deve me batizar, como que eu vou batizar o Senhor? E Jesus falou para ele assim, ó, olha como está escrito aqui, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Então, convém que seja assim agora, pois é dessa maneira. E quando Jesus foi batizado, ao se levantar da água, veio o Espírito Santo sobre Jesus, e ele viu em forma de uma pomba. E a voz do Pai foi ouvida, dizendo, esse é o meu filho amado, que me dá muito prazer, em quem eu me comprazo, eu tenho alegria nele. Então é a partir daí que nós vamos falar hoje, que é a tentação de Jesus, que é o capítulo 4. Então eu vou ler agora para vocês o capítulo 4. Então Jesus foi batizado, né? Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até a cidade santa e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam. Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu, nas Escrituras Sagradas também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto e ali naquele monte, ele mostrou todos os reinos do mundo e todas as grandezas e disse para Jesus assim, eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu, vá embora, Satanás.
As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então, o diabo vencido foi embora e vieram os anjos e serviram Jesus, cuidaram dele, alimentaram, né? Depois disso, Jesus começa o seu trabalho na Galileia, versículo 12. Quando Jesus soube que João Batista tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum. Ele morava na Galileia, em Nazaré, então ele não ficou ali, ele foi mais para cima, para a cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu, gente, também para se cumprir profecia. A profecia de Isaías dizia assim: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Já diz tudo, né? Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Lembra que João Batista começou anunciando isso? Abrindo o caminho. Jesus chama 4 pescadores. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus disse para eles: venham comigo e eu ensinarei vocês a pescarem pessoas. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus os chamou e no mesmo instante eles deixaram tudo, o pai, o barco, e foram com Jesus. Jesus ensina a partir daí e cura multidões. Então Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males. Isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônio. E ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam ao lado leste do rio Jordão. Amém? Glórias a Deus. Leitura maravilhosa, né? Então a gente viu aqui que Mateus, ele mostra Jesus a partir do nascimento, da genealogia, e a gente estuda hoje quando Jesus foi tentado. E eu fiquei olhando e pensando assim, a tentação de Jesus, né? Que a gente vê também no livro de Marcos e no livro de Lucas. Aí eu fiquei pensando, antes de começar o trabalho, antes de Jesus começar a missão dele, antes de Jesus iniciar, Jesus buscou primeiro a cobertura do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez, passo a passo, detalhe por detalhe, cumprindo toda a profecia do Velho Testamento. Porque o Senhor vela para que a palavra dele se cumpra. Então tudo, cada coisinha que Jesus fazia tem um significado. E quando a gente vai estudando, você vai entendendo isso, a gente fica assim, meu Deus, como o Senhor é lindo, né? Então, antes de começar o trabalho dele, antes de começar, Jesus foi até João Batista com um objetivo, a fim de ser batizado, para cumprir as profecias
para fazer a vontade do Pai em obediência. Jesus não precisava ser batizado, mas ele obedeceu, porque era necessário se fazer aquilo naquela hora. Depois o Espírito pousou sobre ele. Então, antes de Jesus sair para o trabalho dele, antes de Jesus sair para cumprir sua missão, ele primeiro veio e buscou a cobertura do Espírito Santo. O Espírito Santo pousou sobre ele. Ele ouviu a voz do Pai. É como se o Pai falasse para ele, desse força, vai meu filho. Vai que você está no caminho certo, eu estou agradando de você. Vai meu filho, vai porque você está fazendo perfeito, continua. Então a voz do Pai como se desse aquela força para ele, né? O Espírito Santo levou o Senhor Jesus, aí a gente começa no capítulo. O Espírito Santo levou o Senhor Jesus para o deserto, para colocá-lo à prova. E essa parte aí eu fiquei imaginando assim, o Espírito levou Jesus para o deserto para colocá-lo à prova, para tentá-lo. Por quê? Porque sabia que quando ele entrasse em prova, o diabo viria para tentá-lo. Porque Deus nos coloca em prova, Deus nos testa, Deus nos prova e aprova. E o diabo nos tenta. O que é uma tentação? Tentação é aquilo que nos afasta de Deus. O diabo, depois, ele veio para tentar Jesus, para ver se ele conseguia fazer com que Jesus se afastasse de Deus, perdesse a batalha, falhasse, fracassasse. Por quê? Porque é isso que o diabo quer. Quando ele vem para o lado da gente, ele vem com o objetivo de enganar, porque ele não pode nos tocar. Nós que somos de Cristo, o diabo não toca. Mas ele vem para enganar e através do engano foi o que ele tentou fazer com Jesus aqui. Ele tentou enganar Jesus, mas Jesus se firmou na palavra e venceu o diabo. Aí, quando eu falo aqui, o diabo veio para tentar Jesus. Quando que ele vem para tentar a gente? Quando? Aqui fala, quando Jesus sentiu fome. Quando Jesus estava fraco. Então, nesta hora, quando a gente sente fome, quando a gente está fraco, quando nós estamos debilitados e quando a gente tem uma fraqueza, é naquele ponto de fraqueza que ele vai. Por isso, nós temos que ser sábios e vigiar. Então, eu coloquei aqui, primeiro, quais foram as tentações? A primeira tentação do diabo foi na área da comida, ou seja, dos nossos desejos. Que naquela hora, quando Jesus estava com fome, o que ele mais desejava naquela hora? Comer. Então, quando eu estou em determinadas circunstâncias, há coisas que eu mais desejo naquela hora. Então, é nessa hora que o diabo vem para fazer com que eu estou ali debilitada, desejosa de alguma coisa, necessitada. Quando eu necessito, porque eram 40 dias sem comer, o organismo de Jesus necessitava de comida. Então ele chegou em Jesus e falou, se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Veio cutucando, você não é bom? Você não é filho de Deus? Ah, você não é crente? Então aguenta isso aí. Você não é assim? Então... Ah, você não é isso? Então, ele já chegou tentando Jesus. Ah, você não é filho de Deus? Por que você está passando fome? Manda e essas pedras vão virar pão para você comer. E Jesus já lançou a palavra em cima dele na hora. Jesus falou das escrituras e falou assim, ó, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem na boca de Deus. Ou seja, a gente não vive só de comida carnal, mas a nossa vida verdadeira, ela é espiritual, ela vem de Deus, ela vem da palavra de Deus. Eu posso muitas vezes ter um banquete de comida do meu corpo na mesa, e posso morrer, e posso estar morta espiritualmente.
Mas quando a palavra do Senhor entra dentro de mim, ela me transforma, ela me dá sabedoria, ela me faz andar no caminho certo, ela me alimenta. Mesmo que o meu corpo morra, a minha alma, o meu espírito não morrerá jamais. Eu terei a vida eterna porque eu me alimentei do alimento verdadeiro. Quando a gente está jejuando, o que a gente está fazendo? A gente está submetendo a nossa carne à falta de alimento físico. Mas em compensação, nós estamos trazendo espiritualmente para a nossa alma um alimento espiritual que vai dar vida eterna para ela. Olha que lindo. Então Jesus já começou vencendo aí, usando o quê? A palavra. Como o diabo viu que Jesus usou a palavra, ele quis enganar mais profundamente. Ele também usou a palavra. Ele pegou Jesus, levou Jesus para o alto do templo, para o alto do pináculo. E ele falou assim, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Porque a palavra não diz que Deus dá ordem aos anjos para guardar você, para você não cair? Olha como o diabo é astuto. Ele já tocou na área de quê? Da segurança, né? Jogue-se daqui, pode se jogar, não precisa ter medo, né? Jogou na área dos sentimentos, jogou na área das circunstâncias, né? Não vigie, não se importe com nada, vá, faz o que você quiser, porque Jesus já deu ordem, não vai te acontecer nada. E a pessoa age de uma forma inconsequente. E aí acontecem coisas terríveis porque não soube vigiar, não soube agir com sabedoria, não pensou antes de agir, agiu de qualquer forma, fez o que veio à cabeça de qualquer forma, acreditando que pode plantar o que quiser, que não vai vir a colheita. Por quê? Porque Deus vai mandar os anjos para guardar. E aí Jesus respondeu para ele, não ponha Deus à prova. A palavra diz também que a gente não deve pôr Deus à prova. E aí Jesus já venceu mais uma vez. E aí o diabo jogou mais outra tentativa. Levou Jesus para um alto monte, mostrou para ele todas as nações, todas as riquezas, tudo. E falou para Jesus assim, se você ajoelhar e me adorar, eu te dou isso tudo. Olha como ele era ousado e arrogante, né? E aí ele quis tocar na fidelidade. Ele quis tocar no poder. Ele quis tocar na humildade de Jesus. Só que Jesus, usando a palavra, Jesus disse para ele assim, vai embora, Satanás. Já expulsou o demônio. As escrituras sagradas, Jesus respondeu sempre com as escrituras sagradas, afirma, adore ao Senhor e sirva somente a Ele. Então o diabo quis tocar em poder, eu vou te dar poder, você vai ser poderoso. Acontece que Deus já tinha preparado poder muito maior para Jesus, o nome que está acima de todo nome. Jesus era fiel e com isso Jesus mostrou a sua fidelidade ao Pai. Por 3 vezes, cada vez mais forte a tentação. E Jesus venceu tudo, Jesus venceu toda a tentação. Então a gente tem aqui na palavra de Deus algumas passagens que diz que Deus não dá a tentação que a gente não possa suportar. Deus não dá essa tentação. Mas o nosso próprio Jesus é o nosso sacerdote, que já passou por todas as tentações possíveis. E ele sabe o que a gente está passando e como ele é amoroso. Ele não nos deixa desamparados, ele não nos deixa passar por isso sozinhos. Então, se você está passando por tentação, se você está passando por provação, se Deus está te provando ou se o diabo está te tentando, lembra disso. Se Deus te prova, persevera. Porque se você perseverar no sofrimento,
Esse sofrimento, ele vai gerar a aprovação de Deus. Deus vai te aprovar. E essa aprovação de Deus vai gerar o quê? A esperança no seu coração. Mas, se o diabo estiver te tentando, se for aquela coisa que você sabe que é errado, sabe que é contra Deus, não caia nessa. Se for algo que você sabe que vai te levar para um buraco e que é uma armadilha do inimigo, sai dessa. Fala pro diabo como Jesus falou. Sai daqui, Satanás, eu não vou cair da sua armadilha. Eu sirvo somente o Deus, meu Deus, eu adoro somente a Ele. Eu não quero nada que vem de você. E o diabo é obrigado a sair. Então não se deixe enganar por ele. Amém? Aí o diabo foi embora, os anjos vieram cuidar e a gente sabe que Jesus cumpriu o trabalho dele, cumpriu tudo e ele foi elevado. E hoje ele tem um nome que está acima de todo nome, muito mais veio de Deus do que a destruição que o diabo queria colocar, não era? Falando que era bênçãos, mas era destruição. E Jesus, um ser coberto pelo Espírito Santo, tinha sabedoria, tinha palavra de entendimento, tinha discernimento. Então ele estava preparado. Antes de sair para a missão, ele recebeu a cobertura e estava o quê? Preparado para suportar aquilo ali. Suportar os 40 dias, suportar aquelas tentações e vencer. Então Jesus foi aprovado, venceu as tentações e ele se firmou usando o quê? A palavra de Deus, se firmou na palavra de Deus. Por isso que Jesus fala para nós, mantenha-se firme nas minhas palavras, ouça e exercite, obedeça, firme-se na rocha. Amém? E a gente viu para frente que João Batista foi preso. Quando João Batista foi preso, Jesus começou literalmente a sua obra. Então Jesus saiu daquela região e não foi morar mais em Nazaré, foi morar em Cafarnaum. E Jesus, ele cumpriu todas as promessas, eu já tinha falado isso. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a mensagem. A mesma mensagem que João Batista já tinha começado a anunciar. Por quê? Porque João Batista era aquele que vinha para preparar o caminho para o Senhor e que já estava dito em Isaías, já estava dito em Malaquias. A gente viu as profecias, a gente acabou de estudar essas profecias. Então, quando Jesus sai, vê que João Batista foi preso, é o sinal para ele começar. E a partir daí, ele começa a proclamar a mensagem. A partir daí é com ele. João Batista já tinha concluído a sua missão. João Batista seria morto e já estaria pronta a missão de João Batista e Jesus estava o quê? Começando a dele. Então ele começou a proclamar, arrependam-se, a mensagem de quê? Mensagem de arrependimento que a gente viu no Velho Testamento todinho. Deus falando, arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para mim. Não era isso? E agora a gente vê cumprido aqui a chegada de Jesus, que era o único que podia ser o sumo sacerdote perfeito. Para quê? Para a remissão dos nossos pecados. Então Jesus já falava, arrependam-se dos pecados, porque o reino dos céus está perto. E a partir daí Jesus começa a chamar aqueles que iriam estar com ele durante toda a missão e que iriam ajudá-lo de forma integral a exercer a sua missão. Então Jesus não ficou sozinho. Nem Jesus trabalhou sozinho. Imagina se a gente, nós, que somos pregadores da palavra, que somos disseminadores da palavra, trabalhamos sozinhos? Nós dependemos um dos outros. Nós dependemos de alguém que leve essa palavra até mais pessoas. Nós dependemos de alguém que proclama essa palavra que está sendo proclamada. Olha que lindo. Jesus é maravilhoso, né? Então Jesus chama primeiro Pedro e André. Eles estavam lá no lago da Galileia pescando e Jesus chama os dois irmãos e fala para eles, venham que eu vou ensinar vocês a pescar, gente. Eles
Deviam ser muito inteligentes, né? Porque foram rápido. Sentiram o toque do Espírito Santo no coração, quebrantaram e atenderam o chamado de Jesus. Depois, mais para frente, Jesus encontra os filhos de Zebedeu, João, Tiago, os filhos de Zebedeu, que estavam com o pai dentro do barco consertando redes. Jesus chama, eles largam tudo também e vão imediatamente. Aqui Jesus começa a chamar os seus amigos. Eu não te chamo mais de servo, mas te chamo de amigos. Onde eu estiver, ali vocês estarão comigo. Que privilégio, que lindo, que privilégio. É maravilhoso, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E aí ele faz como que um resumo do que Jesus fez lá na Galileia, né? Jesus andou por toda a Galileia, curando, proclamando a palavra. Jesus foi primeiro nas sinagogas, que era um lugar onde os judeus se reuniam para adoração. E Jesus visitou essas sinagogas, foi em todos os lugares e foi proclamando a palavra e foi salvando. E grandes multidões iam atrás de Jesus. Vinha gente de todo lado de Israel à procura de Jesus. Os judeus e os não judeus já vieram. E Jesus começou proclamando a palavra dele para os judeus, que é o povo escolhido de Deus. E graças a profecias, graças à bondade, à misericórdia de Deus, os judeus não o aceitaram. Jesus foi rejeitado. E aí Jesus, a partir de um determinado momento que a gente vai estudar, Jesus abre a palavra para os não-judeus. E nós, hoje, eu sempre digo assim, tudo que aconteceu no Velho Testamento é uma amostra do que vai acontecer de uma forma grande. Então, é um micro que acontecia em Jerusalém e vai acontecer de forma macro, ou seja, os judeus eram o povo de Deus. Hoje, o povo de Deus são todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, antigamente, nem se a gente quisesse, a gente não podia fazer parte daquele povo. Hoje, a gente pode fazer parte porque nós somos enxertados na videira verdadeira. Jesus nos ama tanto que Jesus abriu espaço para nós. Jesus rasgou o véu. E hoje, eu e você, nós podemos fazer parte deste povo. Basta que você se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador, e seu nome vai ser escrito no livro da vida. E quando Jesus voltar, ele vai chamar todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E onde ele estiver, a gente vai estar também. Essa é a nossa certeza, a certeza da salvação. Essa palavra eu quero deixar para você hoje. Transmita essa palavra para todos da sua casa. Transmita essa palavra para aqueles que ainda não a ouviram. Às vezes ele não sabe que Jesus o ama. Ele pode viver em pecado e não é por isso que Jesus deixa de amá-lo. Jesus o ama. Jesus falou, eu vim para aqueles que estão perdidos, para os doentes, para os necessitados. Aqueles que estão curados não necessitam de mim. Quem necessita de mim são os doentes, então eu vim para eles. Então, família, que nós possamos proclamar essa palavra com toda a força, para que todos ouçam, para que todos saibam que eles podem fazer parte do povo de Deus. Hoje a porta é aberta para eles, para todos, independente de raça, de língua, de nação, independente de credo, independente de tudo. Eles precisam ouvir essa palavra. Jesus te ama. Jesus te chama. Jesus te quer. Independente do que você faça ou deixe de fazer, ele vai continuar te amando até o final. E ele vai continuar te chamando até o final. Responda a esse chamado hoje. Receba Jesus
como seu Senhor e Salvador. Entre para o seu quarto, faz esta oração. Senhor Jesus, eu te recebo, Senhor, como meu Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor veio em carne. O Senhor se sacrificou na cruz, derramou teu sangue na cruz e pagou todas as minhas dívidas, Jesus. Entra no meu coração, reina na minha vida, faz a tua vontade, exerce em mim o teu querer. Senhor Jesus, eu quero o meu nome escrito no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Eu sou teu, eu sou tua, Jesus. Eu quero a direção, eu quero receber a chancela do Espírito Santo. Amém? E glória a Deus. E a partir daí, você será povo de Deus. Você será amigo de Jesus. Você será filho de Deus. Oh, aleluia, glórias a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco cada componente desse círculo de oração diante do Senhor. Pai, eu coloco a minha mãe diante do Senhor, meus irmãos, Senhor, o meu marido, meus filhos, minhas noras, meu neto, meus tios, primos, sobrinhos, Senhor, todos da nossa família, toda a minha parentela, toda a minha casa. Senhor, eu coloco diante do Senhor. E eu venho clamar a Ti hoje, Senhor. Escreve o nome de todos no Teu livro da vida. Derrama sobre cada um o Teu Espírito, Senhor, que convence da justiça, do juízo e do pecado. E que cada um, Senhor, se arrependa dos seus pecados e confesse o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e sejam batizados. Senhor, que eu e minha casa sejamos salvos. Que cada um da minha família, da minha parentela, sejam salvos, eles e as suas casas. E cada um, Senhor, deste canal que está seguindo também, seja salvo, ele, ela e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? E glórias a Deus. E até o próximo sábado, se assim o Senhor o permitir. Não se esqueça, não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que Jesus te ame mais ou te ame menos. Ele já te ama, porque Ele é amor. Ele te espera e te chama. Beijo e a paz do Senhor. Fica com Deus, família. Te amo.